Na aula passada a gente deu uma olhada, né, na questão do design pattern, né, e do atomic design. Então a gente viu toda aquela questão que o autor lá, o criador desse método, né, o Brad Frost, ele fez aquela metáfora com elementos químicos, né, e a gente vai do átomo ao organismo e assim por diante, né, átomo, molécula, organismo e assim por diante. E dentro dessa metáfora dele, ele aplica isso a elementos visuais, né? Então são conceitos mais voltados para o design de interfaces. E o nosso curso aqui, ele não é de design de interfaces, ele é de front-end design, é como fazer essas interfaces com código, certo? Então, para a gente aplicar esse mesmo conceito, ou pensando de uma maneira diferente, para a gente receber esses conceitos do designer, ou pegar esses conceitos da nossa interface e transpor esses conceitos para o nosso HTML, CSS, tem algumas coisas muito específicas e é o que eu vou mostrar para você nesse exercício, tá? Então eu preparei um exercício que aqui a gente tem então 3 cards, tá? Cada um desses cards tem elementos específicos que eles meio que se repetem de um card para o outro, né? E se a gente for pensar direitinho, dentro do conceito aqui de Atomic Design, do Brad Frost, então ele tem aqui, por exemplo, o que são átomos para ele aqui? É o título, o campo e o botão. No nosso caso aqui, então a gente tem também os nossos átomos, né? Por exemplo, o nosso título, né, que se repete em todos os cards, a fotografia, que também se repete em todos os cards. Já aqui a gente começa a ter variações. A gente tem um botão que não se repete no primeiro, e no terceiro aqui a gente tem mais variações ainda, que é a questão aqui de um parágrafo, né, como se fosse um resuminho. E a nossa fotografia aqui também, ela tem um design um pouco diferente, ela sai um pouquinho aqui para fora, sobreposta e tudo mais, tá? Até mesmo outro elemento, que seria um outro átomo, digamos assim, que vai formar o nosso card, né, seria essa base branca. Ela também é um elemento, tá? Então o que a gente vai fazer nesse exercício é como a gente transpõe esses conceitos para o HTML, para o CSS e mais do que isso. A gente vai começar a ver um pouquinho de design pattern de CSS, tá? A gente tem design patterns de CSS, aí é outro conceito diferente desse conceito aqui de Atomic Design, beleza? A gente vai ver isso também mais pra frente, mas é um conceito um pouco mais complexo. Então a gente vai começar com esse conceito de Atomic Design, adaptando ele para o HTML e CSS, e como reaproveitar código, como a gente vai fazer um código otimizado já. Isso é muito importante se você for trabalhar em alguma empresa aí como designer de interface, front-end e tal. É muito importante você já aprender desde agora como que você reaproveita código para você não ter que escrever um código para cada um desses 3 cards, né? Você não precisa escrever 3 códigos de card distinto, e a gente vai ver isso nessa aula, tá? Bom, então isso aqui foi apenas uma introdução, tá? Para vocês verem o que a gente vai fazer nesse exercício, e eu te vejo na próxima aula, então, quando a gente vai começar a criar os nossos primeiros átomos aí do nosso Atomic Design.